Você que nos acompanha, faltam 3 meses para as eleições municipais. No dia 6 de outubro, mais de 5.700.000 eleitores vão às urnas no primeiro turno. E a legislação eleitoral tem restrições de atos nesse período. Para que você não perca nenhuma data importante, nós abrimos a edição de hoje do ND Notícias com o Voto Mais. A partir deste mês, algumas condutas e etapas são vedadas para quem for disputar as eleições. Nós vamos direto, então, para a nossa redação integrada, para o Paulo César trazer para a gente essas informações. Boa noite para você, PC. Boa noite, Cibele, para você e para quem nos acompanha no ND Notícias. Pois é, esse período que antecede as eleições trazem regras e também algumas limitações para quem pretende concorrer a algum cargo eletivo. E aqui em Santa Catarina, os olhares já estão atentos às movimentações de siglas partidárias, mas também de pré-candidatos. Nós preparamos um material com as principais datas mais próximas para que a população compreenda um pouco também. No dia 5, hoje, já estão permitidas as campanhas intrapartidárias, ou seja, quem quer ser candidato a prefeito, vereador, ele pode apresentar a sua proposta dentro do próprio partido. Já a partir de amanhã, nós temos uma data limite para a cedência de servidores públicos à Justiça Eleitoral. Outra data que também é importante amanhã é a proibição da nomeação e exoneração sem justa causa de servidores comissionados. Além disso, está proibida a partir de amanhã também a contratação de publicidade institucional para ações de governo. E por último, ainda na data de amanhã, está proibida a promoção de cargos eletivos por meio da internet e das plataformas digitais. Essas são algumas proibições previstas apenas a partir de amanhã. Depois, algumas mudanças deverão vir a partir do dia 9 de julho e também começa a estreitar um pouco o laço, Cibele, principalmente depois do dia 20 de julho, quando começam as convenções dos partidos políticos, mas isso a gente vai trazer um pouquinho mais à frente. Afinal, a Justiça Eleitoral também está se preparando para trabalhar e muito nesse período. Hoje, uma reunião presencial aqui em Florianópolis e teve a presença de pelo menos 100 juízes eleitorais que atuam em Santa Catarina. Nós preparamos uma reportagem para falar desse assunto. Acompanhe. Foi uma tarde inteira de reunião realizada na sede do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, em Florianópolis. Ao todo, 100 juízes responsáveis pela mesma quantidade de cartórios eleitorais no estado participaram do seminário Eleições Municipais 2024. Para um alinhamento institucional já preparatório para as eleições. Já vimos fazendo palestras com os mais diversos assuntos que os juízes vão ter que atuar, né? Preparamos enunciados, enfim, várias medidas que vão facilitar o trabalho dos juízes e dos operadores do direito. São pelo menos 29 mil procedimentos analisados durante a reunião técnica. Mesmo com a experiência dos magistrados, a intenção é prepará-los para o processo eleitoral que já começou. É o primeiro passo e um marco para a Justiça Eleitoral, porque aqui iniciamos o processo produtivo das eleições. De algumas questões pontuais de como deve ser a atuação em Santa Catarina serão repassadas aos juízes que presidem as eleições nas zonas eleitorais. Os trabalhos antecedem o período que vai definir candidatos a prefeitos, vice-prefeitos e vereadores nos 295 municípios catarinenses. Antes de iniciarem as discussões sobre as diretrizes para as eleições de 2024, o Tribunal Regional Eleitoral e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina firmaram um convênio tradicional entre as duas instituições, mas que garantem alguns serviços específicos, principalmente no período eleitoral. Entre os assuntos que compõem o convênio estão os cerca de 40 pontos de inclusão digital, ferramenta que possibilita aos cidadãos ter acesso ao sistema da Justiça Eleitoral. O presidente do Tribunal de Justiça destacou os principais pontos da parceria, considerada histórica. A atenção às decisões que envolvem direitos humanos, isso é um programa nacional que aqui em Santa Catarina também, numa parceria com o Tribunal Regional Eleitoral, nós estamos hoje firmando. E existe ainda um terceiro ponto ainda hoje, a emissão de certidões para os registros de candidatura, de modo que a gente possa unificar os serviços para facilitar a vida dos candidatos, que é justamente toda a atenção do Tribunal Eleitoral em relação a esse ponto. Após a assinatura do convênio, a reunião com todos os juízes eleitorais foi fechada para evitar vazamento de estratégias de organização para as eleições de outubro.
Final, uma das imagens da eleição é a segurança, por isso a reunião também era fechada. Falando ainda nas eleições de 2024, as siglas partidárias começam a se movimentar, principalmente neste fim de semana em Santa Catarina. O PSDB deve realizar um congresso estadual com lideranças do estado inteiro. Cerca de 2.000 participantes são esperados, entre eles pré-candidatos a prefeitos, vereadores e vice-prefeitos em todo o território catarinense. E para chamar também mais público, o partido convidou Aécio Neves, Eduardo Leite e também Marconi Perillo, que já confirmaram presença. Outro partido que também pretende se organizar e realizar um evento no sábado aqui em Florianópolis, nos ingleses, é o Podemos, liderado aqui em Santa Catarina pela deputada Paulinha. De acordo com a parlamentar, são cerca de 1.500 pessoas esperadas e que devem contar com a presença de Vanderlei Luxemburgo, ex-técnico da seleção brasileira, pré-candidato a prefeito em Palmas, no Tocantins, e ainda Renata Abreu, presidente nacional do Podemos. O evento já está agendado para Florianópolis e confirmado pela parlamentar para amanhã, aqui na capital catarinense. Sibeli, movimentação dos partidos para garantir também mais tranquilidade no processo eleitoral, já que a corrida contra o tempo é grande, está apertada, Sibeli. Volto com você. É verdade, começa já já, né, Paulo?